Bom dia, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos de Salmos. Mas antes de meditar nos Salmos de hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Você já se sentiu longe de Deus? Ou você já sentiu, talvez, que Deus estava longe de você? O salmista, ele se sentiu assim também. E hoje a gente vai meditar no Salmos 42, que diz assim: a alma anela por Deus. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde ele está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. Eu vou pular porque eu não vou ler todo, mas eu vou continuar aqui no versículo 7, que fala assim: um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catatubas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Porque está abatido, ó minha alma? Porque te perturba dentro de mim? Espera no Senhor, pois ainda eu louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Eu lembrei que quando Jó passou por uma provação muito grande na vida dele, a mulher dele pediu para ele amaldiçoar Deus e morrer. Ela disse assim: você ainda fica louvando esse Deus? Amaldiçoa ele e morre. E Jó, ele falou uma palavra também mais ou menos parecida com essa, que ele sabia que ainda ele louvaria Deus e que ele viria à face de Deus. E por mais que ele estivesse passando pelas provações que ele estivesse passando, ele ainda não deixaria de louvar a Deus. O salmista, o Salmos 42, ele vem baseado no anelo por Deus, dificuldade, esperança e louvor. O salmista aqui, ele estava se sentindo longe de Deus nesse momento. Tanto que ele começa falando que a alma dele anelava por Deus, porque ele estava se sentindo muito longe de Deus e ele estava precisando da presença de Deus na vida dele. A mensagem central do Salmos 42, ela vem falando que o salmista, ele tinha saudade e ansiava pela presença de Deus. A importância de manter a esperança e a confiança em meio às dificuldades. Então, o salmista termina esses salmos, no começo, ele começa a suplicar a Deus pela presença de Deus, porque ele não estava sentindo a presença de Deus. Talvez por algum momento que ele estava passando difícil na vida dele, porque a gente também, quando a gente está passando por alguns momentos difíceis na nossa vida, muitas vezes a primeira coisa que vem na nossa cabeça: por que, Senhor? Aonde o Senhor está? Ou aonde o Senhor esteve? Que deixou acontecer isso, que aconteceu isso comigo, aconteceu isso com meu filho, aconteceu isso com a minha mãe, com meu pai. E muitas das vezes o que vem passando na nossa cabeça quando a gente está passando por provações e momentos difíceis é que parece que Deus virou as costas para a gente e parece que Deus está de braço cruzado, ou seja, parece que Deus não está nem aí comigo, e não é exatamente isso. Mas o inimigo, ele gosta de colocar pensamentos na mente da gente que é para a gente pensar que Deus nos abandonou. Graças a Deus que o inimigo, ele não pode ler os nossos pensamentos.
mas infelizmente ele pode colocar. E o salmista aqui, ele estava precisando da presença de Deus na vida dele, porque nesse momento alguma coisa fez ele achar ou pensar que Deus estava longe dele. Mas depois de lamentar, o salmista ele começa a agradecer a Deus e louvar a Deus, porque ele sabia exatamente que Deus ele estava sempre perto dele. E nessa parte aqui que ele diz assim, ó, nessa daqui, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hebom e no horteiro de Mitzá. E tem uma parte que ele fala assim, ó, é a parte 8, que ele fala assim: contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a tua misericórdia, e à noite comigo está o teu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Então, ao mesmo tempo que o salmista começou esses salmos lamentando, falando que Deus, aonde que estava Deus, que ele não estava sentindo a presença de Deus, depois aqui no verso 8, ele vem falando que durante o dia a misericórdia de Deus estava com ele. E ele fala aqui também que à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Então, de dia estava a misericórdia de Deus com ele e de noite estava o cântico, ou seja, ele estava louvando a Deus. Na nossa vida, eu tinha falado aqui em um vídeo, não sei se foi o de ontem ou de antes de ontem, que a nossa vida, ela, infelizmente, enquanto a gente estiver nesse mundo, ela é de altos e baixos. Um dia a gente tá bem, outro dia a gente não tá, outro dia a gente tá rindo, outro dia a gente tá chorando, outro dia a gente tá feliz, outro dia a gente tá triste. E a nossa vida, infelizmente, enquanto a gente estiver nessa terra, ela vai ser assim. Ah, Eliane, mas vem você logo com essa história de novo, a gente fica até desanimada de ouvir isso. Eu estou falando isso, não é para desanimar você. Eu estou falando isso que é porque eu quero que você coloque uma coisa na sua cabeça. A nossa vida, ela só tá bem, a gente só vai sentir paz e a verdadeira felicidade quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida. Igual o salmista, no mesmo tempo que ele achou que Deus estava longe dele, ele estava anelando pela presença de Deus, depois ele sabia que Deus estava lá, com tudo que ele estava passando e sentindo, mas Deus estava lá do lado dele. Nossa, me fugiu um negócio que eu ia falar aqui. Muitas vezes a gente pensa que a gente está passando por um momento tão difícil na nossa vida que a gente não vai conseguir sair dessa situação. Mas, por que eu falo que a nossa vida aqui, ela não é 100% de felicidade e não vai ser nunca. A gente só vai ser feliz quando Jesus voltar, quando ele levar a gente para o céu, quando a gente estiver com ele eternamente na nova terra. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai chorar, a gente vai rir, a gente vai estar um dia bem, outro dia ruim, um dia feliz, outro dia triste. Mas sabe qual é o momento maravilhoso da nossa vida? É quando a gente passa por esses momentos difíceis e a gente pede a presença e o anelo de Deus na nossa vida. O que a gente não pode é estar nesse mundo, vivendo nesse mundo e achar que a gente não precisamos da presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus na nossa vida, ela tem que ser constante. Ela tem que ser o primeiro pensamento quando a gente acorda e o último pensamento quando a gente vai dormir. Deus, ele tem que ser prioridade na minha vida e na sua vida. Se Deus não for prioridade na minha vida e na sua vida, a nossa vida ela vai ser um vazio muito grande. E nessa manhã, o que eu quero dizer para vocês hoje? Anele pela presença de Deus todos os dias na sua vida. Quando você anelar pela presença de Deus todos os dias na sua vida, Deus ele sempre vai estar com você na sua vida. Mas quando a gente não quer a presença de Deus na nossa vida, ou a gente acha que a gente não precisa de Deus para sobreviver, para estar nesse mundo, a gente vai ser pessoas infelizes, a gente vai ser o pior ser humano da face dessa terra. Porque o único que pode trazer paz e felicidade para mim e para você é Deus na sua vida e na minha vida. Assim como o salmista anelava pela presença de Deus
Hoje, nessa manhã, o meu desejo e a minha oração é que você sinta a presença de Deus na sua vida nessa manhã. Que Deus te abençoe ricamente. Esse é o meu desejo e a minha oração. Amém.